caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que têm que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar. Adorar a Deus. Viver no seu altar. Adorar a Deus. E me entregar. Adorar a Deus. Viver no seu altar. Adorar a Deus. E me entregar. Há um caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que têm que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar. Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz seja com todos vocês. É motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez. Eu sou grata a Deus pela oportunidade de, junto a você, estar celebrando mais um culto da Igreja Vidas em Bahia. Deus é maravilhoso. Seja bem-vindo a mais esta live. Que Deus fale profundamente ao teu coração. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 139. Eu vou estar lendo do versículo 1 ao 8. Amém? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e ao meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Amém? Vamos baixar nossas cabeças, fechar nossos olhos e vamos orar ao nome do Senhor. Amém? Querido Deus e amado Pai, Deus soberano, a Ti, Senhor, toda a honra, todo o louvor e toda a minha gratidão, Jesus. Neste momento, Senhor, eu quero colocar, Deus, diante de Ti este culto, Senhor. Toma a frente, Espírito Santo de Deus. Fala em cada coração neste momento. Ó Deus, como Tua palavra diz, Senhor, não há como, Senhor, fugir de Ti, porque onde nós estiver, Senhor, o Senhor está. Ó Deus, o Senhor conhece no mais íntimo, Senhor. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso sentar, Senhor. Ó Deus, então, Senhor, todas as adversidades, Senhor, que estamos passando, toda luta, todo deserto, Senhor, é do Teu conhecimento. Então, Senhor, não temos o que temer. Não temos, Senhor, o que temer, porque o Deus Todo-Poderoso nos conhece, nos formou, nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, nada temerei, porque o Senhor é comigo. O Senhor é o meu refúgio na hora da angústia. Então, Deus, visita, Senhor, essa pessoa que está assistindo, Senhor, este culto, Pai. Ó Deus, se ela está apreensiva, Senhor, vai trazendo paz, vai trazendo conforto. Ó Deus, e
toca no coração dela, Senhor, vai fortalecendo. E eu declaro, Senhor, uma bênção sem medida sobre a vida dela, Pai. Muito obrigada, Deus. Ser conosco, Senhor, neste culto, ser com louvor, ser com a palavra, tudo que for feito, Senhor, para que vidas venham a ser abençoadas, Pai. Muito obrigada, Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Agora chegou o momento especial. Vamos juntos cultuar o nome do Senhor. Vamos juntos louvar e engrandecer ao nome de Deus Todo-Poderoso. Ele que é digno, né? Ele que tem nos sustentado todos os dias. Então louve aí da sua casa, de onde você estiver. Amém? Oh, aleluia. Tu és o Deus que jamais falhou. Tu és o Deus que não pode mentir. Tu cumpriste as tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também as tuas promessas na minha vida. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, sim, eu sei
Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui de volta para dizer que chegou a mais um momento, o tanto quanto especial, que é de ouvir a voz de Deus, o que Ele tem para falar conosco. Eu creio que Ele irá falar ao teu coração de uma forma diferente do que Ele fala para mim, diferente do que Ele fala para outro irmão, mas é de uma forma especial, amém? Então se liga ao reino do céu neste momento, não deixe que nada tire tua atenção, porque a palavra é poderosa, vinda de Deus para o teu coração, amém? Amém, meu amado irmão, minha amada irmã, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez, nessa noite para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Robledo e nós estaremos começando agora, a trazer a palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém? Eu queria que você meditasse nessa palavra. Deus quer falar com você nessa noite. Amém? E eu queria que você pegasse a palavra de Deus, a sua Bíblia, e abrisse aí na Carta aos Hebreus, no capítulo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Tá bom? Somente esses 4 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Deus soberano, santo e eterno, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, que nós lemos, a Tua palavra, Senhor, que veio, ó Deus, da Tua boca, Senhor, para as nossas vidas. Que o Senhor fale conosco nessa noite. Fala com teu filho, com a tua filha, com a tua serva, pessoas que estão precisando ouvir a tua voz. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que a tua vontade seja feita nesse lugar, na casa, Senhor, onde estiverem ouvindo, Senhor, essa palavra. É o que nós te pedimos e nós choramos no poder que é no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria trazer um texto, uma palavra baseada no texto que nós lemos, e sobre o seguinte tema: um Deus que fala. Esse é o tema da nossa mensagem na noite de hoje. Nós temos um Deus que fala e fala conosco. Na verdade, esse Deus tem falado desde a criação do mundo, O mundo foi criado pela sua palavra, através da sua palavra. Se você for lá ler em Gênesis, nós vamos ver que Deus na criação, apenas através do seu falar, as coisas começaram a ser criadas. Esse é o nosso Deus, E desde o início da criação, Ele sempre expressou-se através, expressou a sua vontade através da sua voz, da sua palavra. E Ele disse: haja luz, e houve luz. E assim Ele criou, o mundo em 6 dias, somente através da sua palavra, do poder da sua palavra. Então Ele é um Deus que fala, e quando Ele fala, as coisas acontecem. Não tem como fugir, a sua soberania, a sua autoridade, a sua vontade, Ele sempre faz prevalecer a sua vontade. Isso é muito importante para nós. Nós temos consciência de que a vontade de Deus é soberana, Aquilo que Deus falar irá acontecer. Não tem como fugir desse parâmetro divino. E é sobre isso que eu queria falar, Deus, desde o início da criação, Ele começou a falar com o homem.
Diferente da criação normal, o homem não foi criado através de uma fala, né? Mas Deus falou lá no livro de Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e Deus formou o homem ali do pó da terra, e a sua imagem, a sua semelhança, as características de Deus, né? Os atributos de Deus, alguns atributos comunicáveis de Deus estavam no homem. E Deus, então, ele fez o homem, e ele vai começar a falar com o homem, a conversar com o homem, né? No Jardim do Éden, ele falava com Adão, e ele deu uma série de normativas a Adão, conversava com Adão, e Adão ia bem, até que Adão recebeu sua mulher Eva por esposa, e Eva pecou comendo fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Adão também come desse fruto, e aí o relacionamento entre Deus e o homem fica cortado, né? Deus se apresenta no jardim, Adão tenta se esconder, e uma voz soa no jardim, Deus falando com o homem, dizendo: Adão, aonde estás? É lógico que Deus sabia onde Adão estava, mas a gente vê a vontade de Deus de falar com o homem, né? Quando procura para saber o que está acontecendo, ele queria ouvir da boca daquele homem o que estava acontecendo. Ele já sabia de tudo, porque ele é Deus, mas como ele é um Deus que fala, é um Deus que se comunica, né? Ele queria estar ouvindo ali do próprio Adão tudo o que aconteceu, e Adão chega para Deus e conta o acontecimento que Deus já sabia que havia acontecido. Então Deus vai ali trazer as palavras, né, do cumprimento da maldição pela desobediência de Adão, daquilo que Adão tinha feito. Então ele impôs uma série de normativas à serpente, impôs uma série de normativas a Eva, e impôs uma série de normativas a Adão, né, como castigo, né, pela desobediência deles. Não obedeceram à voz de Deus, né? Porque Deus é um Deus que fala, e como ele é um Deus que fala, ele é um Deus que quer ser ouvido. Amém? Ele quer que nós, que todos nós viéssemos a atentar para a sua palavra, para a sua voz, para a sua vontade, porque ele fala conosco. O problema é que muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir, e é sobre isso que eu queria falar nessa noite. No versículo 1, né, nós vamos ver como Deus se comportou desde o início, e como Deus falava com o homem, né, e como Deus fala conosco agora, comigo, com você. Fique comigo e acompanhe a palavra do Senhor para a glória de Deus. Nós vamos manter a sua Bíblia aberta aí em Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4, apenas 4 versículos para a glória de Deus. Deus vai falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Então nós queremos agora trazer o primeiro ponto da nossa palavra, né, que está ali em Hebreus capítulo 1, que diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Havendo Deus outrora, ou havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, né, e muitas vezes aos pais pelos profetas. Ou seja, antigamente, há tempos atrás, Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras. Nós vamos entender isso através do pressuposto de que você acredita na Bíblia, né, como palavra de Deus. E nós entendemos dessa forma também. E nós entendemos que Deus, né, está registrado na palavra do Senhor, que é a boca de Deus falando, né? E Deus falou através de homens e mulheres, e de várias formas Deus se revelou. Nós vamos lá ver no início, né, que na criação, quando Adão pecou, o diálogo entre Deus e Adão, Deus expulsou Adão do paraíso, né, e ali começou a saga da humanidade, do ser humano, agora fora ou longe da presença de Deus. O paraíso ali simbolizava a presença de Deus, a comunhão com Deus. E devido ao pecado, essa comunhão foi cortada e o homem ficou afastado de Deus. Mas Deus nunca deixou de falar com o homem. Se você for ler o livro de Gênesis, você vai ver que Deus sempre foi atrás do homem. Deus sempre buscou falar com o homem, né? E Deus, existiu um homem, né, no início da genealogia humana, você vai ver lá no livro de Gênesis, chamado Enoque, e Deus conversava tanto com ele ficou tão amigo de Deus, né, que Deus o arrebatou para si.
Mas as coisas, ele melhorar, as coisas pioraram. O homem começou a ficar soberbo, egocêntrico, né, extremamente pecador. E você vai ver lá no início que Deus entristeceu-se muito por causa do pecado no coração do homem, da iniquidade no coração do homem. E Deus já falou, né? Deus fala, né, que não, o Espírito de Deus não contenderia para sempre com o homem, não poderia estar para sempre com o homem, não desse jeito, não dessa forma, porque Deus, ele é um ser totalmente santo, e como ele é santo, ele deve ser separado, ele é separado do pecado. Mas nós nascemos em pecado e vivemos em pecado, né, graças ao pecado de Adão. E Deus, então, quando ele vê que a terra está muito contaminada pelo pecado, Deus decide destruir a terra. Deus decide, né, mandar ali uma inundação, né, um dilúvio, né, como está registrado na Bíblia, e vai matar toda a carne. Deus fala então com um homem chamado Noé, para que Noé construa uma arca, né, e para que ele junte, né, um casal de cada animal sobre a face da terra na época, e ele ia destruir, né, a humanidade na época, os seres viventes, por causa da contaminação do pecado. E Deus falou com Noé. E Noé, apesar de falar para os homens do que Deus havia falado, os homens não deram ouvido, né, à pregação de Noé. Até que chegou o tempo determinado por Deus em que a arca estava pronta, e Deus enviou os animais para que Noé guardasse na arca, e subiu Noé e a sua família na arca, né? E assim Deus cumpriu a sua palavra. É muito importante você saber que tudo aquilo que Deus sempre falou, né, na história da humanidade, que está registrado na sua palavra, ele sempre cumpriu, porque ele é fiel. A própria Bíblia diz e explica que ele é fiel para cumprir a sua palavra. E ele vai cumprir a sua palavra cabalmente até o dia que Jesus venha buscar a sua igreja. Então, Deus falou com o homem, Deus fala conosco, fala com os seus. Depois que Noé começa, através da geração de Noé, né, os seus genros, suas filhas e seus genros ali vão povoar a terra novamente, Deus vai escolher um homem chamado Abraão. Eu estou sendo bastante sucinto aqui, bastante direto. E Deus vai tirar Abraão de uma terra de pagãos, uma terra de falsos adoradores. Deus já tinha falado ao coração de Abraão. E Deus pede para Abraão sair da terra dele, da parentela dele, para uma terra que ele iria mostrar. E aí, esse Abraão é conhecido pelo povo de Deus, né, o chamado povo judeu do Velho Testamento, como o pai na fé, né, o pai da nação judia, né, o pai do povo escolhido por Deus, o povo que era chamado povo de Deus. Então é por isso que Abraão é pai. Abraão teve Isaac, que é também conhecido como pai. Isaac, né, ele teve o filho chamado Jacó, né, e Jacó vai ter as 12 tribos de Israel. E a genealogia judaica chama esses personagens mais antigos, né, esses personagens que tiveram mais intimidade com o Senhor, que ouviam a voz de Deus, de paz. É por isso que no versículo 1 tem dizendo: havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, né? Falou de muitas formas, de muitas maneiras. Deus falou. Deus falava, primeiramente Deus falava diretamente com os seus escolhidos, né? E Deus escolheu e falou com cada um deles. Nós vamos ver, se nós prestarmos atenção de muitas maneiras, né, como ele diz aí, nós vamos ver que Deus falou através da sarça ardente com Moisés. Está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Deus manifestou-se através de uma sarça ardente, né, um arbusto do deserto, né, que pegava fogo, mas não se consumia. E Deus, através daquele arbusto ardendo em fogo, ele fala com Moisés, né, e chama Moisés para uma missão, que era libertar o seu povo do cativeiro de Faraó. Deus também, ele fala também, lá em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 9, ele fala também ao profeta Isaías, no templo, quando morreu o rei Uzias, já está entrando no templo, e Deus ali aparece agora de outra forma, uma visão espetacular, assentado no seu sublime trono, né? E os anjos querubins voavam lá com 6 asas,
E quando ele teve aquela visão, né, do Deus soberano ali, não sei se ele viu o rosto de Deus, provavelmente não, porque Deus mesmo falou na sua palavra, né, que se alguém visse morreria, mas ele teve uma visão espetacular da glória de Deus. E ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu estou morrendo, eu vou perecer. E Deus ordena ali que um dos querubins tire uma brasa do altar com Atenaz e toque no lado de Isaías, né, e purifique o lado de Isaías, para que ele vá cumprir o mandado, né, o ministério que Deus tem na vida de Isaías. Deus falou através do profeta, dessa forma para o profeta Isaías. Deus também falou para o seu povo através dos profetas, né, através dos seus profetas, homens e mulheres que Deus levantou na história, né. Primeiro profeta é considerado Moisés, mas depois de Moisés teve outros profetas. Deus levantou homens e mulheres, né, chamados profetas, para anunciar a sua palavra, para dizer: assim diz o Senhor, assim Deus fala, assim Deus quer ser ouvido. Esse é o mandamento do nosso Deus, e Deus falou ao seu povo. Amados, Deus é um Deus que fala. Deus falou ao seu povo, Deus falou àqueles que ele escolheu. Deus deu a sua ordem, a sua palavra, o seu mandamento, e nós precisamos ter consciência, né, da sua palavra para nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela não passou, ela continua viva e eficaz, ela serve de bússola para a nossa vida, amém? Deus falou na vida dos pais, né, do povo judeu. Deus falou antigamente, mas não somente antigamente, Deus fala ainda hoje, amém? Vamos para o próximo ponto da nossa pregação, em nome de Jesus. Glória a Deus, amados irmãos. Eu queria trazer agora o segundo ponto da nossa pregação, né, baseado no versículo 2, que diz: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém? O primeiro ponto foi Deus falou. O segundo ponto é Deus fala. Ele diz aqui: nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. Quando ele traz a palavra aqui, nos últimos dias, amém? Nos traz a ideia de que a revelação de Deus através de Cristo Jesus, a palavra de Deus através de Cristo Jesus, ela é definitiva. Porque esses últimos dias que são atestados aqui na palavra de Deus, é a era messiânica que foi inaugurada por Jesus, o último dos profetas. Entendeu? Jesus declarou que o último profeta mesmo era João Batista, né, nascido de mulher. Mas Jesus, ele veio inaugurar uma nova era. Embora esteja inaugurando uma nova era, uma era messiânica agora, porque ele é o Messias, ele é o prometido desde ali do Éden lá. Você lembra quando Deus falou com a mulher, com Eva, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente? Isso foi cumprido na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Deus é fiel. Aquilo que ele fala, né, ele cumpre. Então Deus falou e Deus fala através do seu Filho. Deus enviou Jesus ao mundo, né, e ele inaugura essa nova era messiânica. E apesar de ser uma era diferente agora, ela não desqualifica, né, o tempo do Antigo Testamento. Pelo contrário, as duas se completam, as duas se encaixam. E diz que ele falou conosco nesses últimos dias, porque nós estamos vivendo os últimos dias. É o período chamado período da graça, né? João disse que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. E nós estamos vivendo esse tempo, nós estamos vivendo o último período, nós estamos vivendo os últimos dias. É isso que nós estamos vivendo, né? E ele diz aqui que nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, né? É uma forma diferente. Embora Deus tenha falado de várias formas aos antepassados, né, aos homens e mulheres pelos profetas, através de revelação, a forma que Deus escolheu através de seu Filho é superior a todas as outras, né? É diferente de você pedir para alguém fazer alguma coisa para você, cobrar alguma coisa para você, ou anunciar alguma coisa para você, e você mandar o seu próprio filho no seu lugar, sua própria genealogia no seu lugar. Então, a revelação de Cristo é superior a todas as outras revelações. Além dela ser superior, ela é definitiva, né? Por isso que ele diz aqui, nos últimos dias, né? Isso é muito importante para nós.
significa que era messiânica que Jesus inaugurou. Ela traz sim a longa linhagem dos profetas, né? Mas ela inaugura uma era totalmente nova. Mas apesar de inaugurar uma era nova, existe essa continuidade da nova revelação, né, de Deus em Cristo Jesus, tá bom? E Jesus, ele fala conosco. O primeiro ponto foi Deus falou, o segundo ponto é Deus fala. Deus fala como? Deus fala através do seu Filho. Ninguém melhor do que o seu Filho para representar o próprio Pai, representar a Deus. Aliás, né, ele diz aqui no versículo 2, né, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém? Quando ele diz aqui herdeiro de todas as coisas, ele está trazendo um título que demonstra, né, a dignidade e a divindade de Cristo, que ele tem a posição de supremacia em todas as coisas no universo. Ele é herdeiro de tudo, de todas as coisas, né? Ele tem a supremacia sobre todas as coisas no universo. Ele foi constituído herdeiro, né? É ele, a partir de agora, é ele que toma conta, é ele que administra. Foi através dele que essas coisas foram feitas, e foi ele quem conquistou também na cruz do Calvário esse direito de ser, né, o herdeiro do Pai. Amém? E essa expressão, quando ele diz agora no versículo 3, ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, ele cumpriu o objetivo para o qual ele foi criado. De que Deus agora, ele fala através de Jesus. É a expressão exata do ser de Jesus. A glória e a expressão revelam que Jesus é a expressão exata do Pai, né? E nós vemos isso lá em João, no capítulo 14, quando Jesus ele traz aquela palavra, até preguei sobre isso, não se turbe o vosso coração, mas no versículo 14, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus depois, no versículo 6, Jesus diz assim: olha, se vós tivesse me conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis, eu tenho visto a Deus, né? Versículo 7. No versículo 8, Filipe replica a Jesus, diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, né? Versículo 9, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu tenho estado convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ou seja, Jesus tinha plena consciência que ele era a imagem de Deus conosco, né? A expressão da sua glória. Essa palavra expressão aqui no versículo 3, quando ele diz que ele é a expressão e a glória, revelam que ele é a exata expressão do Pai. Quando alguém vê Jesus, ele vê o ser e a essência de Deus. Olhando para Jesus, você vê o ser e a essência de Deus. E pelo fato dele estar sustentando todas as coisas, Cristo carrega a criação em direção ao seu objetivo. O Filho veio tratar do pecado da humanidade, e ele veio para purificar e remover todos os pecados, produzindo uma purificação completa. Por isso que agora está sentado à direita da majestade do Pai. Mas se você quiser ter uma consciência, né, de que Jesus conquistou tudo isso, nós podemos lá, Filipenses também, capítulo 2, do 6 ao 11, né, que o maior exemplo de humildade, que ele não usurpou ser igual a Deus, né, e que ele fez esse servo, fez esse homem, foi até a cruz, né, e herdou tanto excelente nome. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6. E Deus falou, né, antigamente através dos profetas, Deus fala através de Jesus e cumpre, né, através de Jesus a sua promessa, né? E aí nós vamos então ver que se Deus falou, Deus fala, Deus cumpre. Esse é o último ponto da nossa pregação, e nós vamos ver agora no versículo 4. Eu queria ver com você em nome de Jesus. Amém, meus amados, glória a Deus. Nós estamos aqui para ver o último ponto da nossa pregação, né? Baseado no versículo 4, e diz: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém?
Nós vimos no primeiro ponto que Deus falou, Deus fala, né? Nosso Deus é um Deus que fala, esse é o tema da pregação. Vimos no segundo ponto, né, que Deus não só falou, mas Deus fala e nos fala ultimamente através de Jesus Cristo, né? Jesus veio ao mundo, né, o Filho de Deus, e ele falou para os seus discípulos, né, aquele que ama, guarda os meus mandamentos, guarda a minha palavra, né? E ele continua falando conosco através dos seus discípulos, através do seu Espírito Santo, né? E o último ponto é que Deus não somente fala, que quando Deus fala, ele cumpre, né? Deus falou no Velho Testamento, ele cumpriu aquilo que ele falou. Deus falou e fala através de Jesus, e ele vem cumprindo, né, tudo aquilo que ele vem falando, né? Nós sabemos que há na Bíblia, em média, assim, uma faixa de 8.000 promessas, 5.000 no Velho Testamento e 3.000 mais ou menos no Novo Testamento. E Deus já tem cumprido mais de 2.000 promessas na sua palavra. Ele cumpre aquilo que ele fala, tá bom? E ele diz aqui, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eu não falei no início sobre a carta aos Hebreus, né? Quem escreveu, o escritor, não foi fechado questão se foi Paulo, se foi Apolo ou se foi outro, né? O povo específico, o judeu convertido, você vai ver que ele vai tratar muito da lei, né? Vai tratar do sacerdócio, da questão dos anjos. Foi uma classe dos judeus convertida ao cristianismo, não era os saduceus, porque os saduceus não acreditavam em anjos, talvez os fariseus, talvez os zelotes, né? Talvez outra classe, né, tinha sido dirigida essa carta, mas ele diz aqui que tendo se tornado tão superior aos anjos, a ideia dele era mostrar que Cristo, a superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo, que Cristo era Filho de Deus, como Filho ele era superior aos anjos, e como o Cristo era Filho, e os anjos são os ministros de Deus. Ele quer mostrar essa superioridade, mas ele diz aqui que herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Na verdade, Deus já havia falado isso, né? Lá no livro, se você abrir comigo a palavra de Deus, lá em Isaías capítulo 9, no versículo 6, há uma dessas promessas de Deus. Ele diz assim, ele já tinha prometido lá no Jardim do Éden, eu falei, né, no segundo ponto, né? E da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Era uma promessa de Deus que se cumpriu. E também diz assim no Isaías 9,6: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isso já é uma promessa que Deus fez através do profeta Isaías 700 anos antes de Jesus nascer. Amém? E Deus cumpriu essa palavra quando enviou seu Filho ao mundo. Foi cumprido na pessoa de Jesus. Mas eu não posso me esquecer do que Deus falou com o profeta Jeremias. Se você puder abrir sua Bíblia, Jeremias capítulo 1, versículo 11, olha só o que ele diz. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? E Jeremias respondeu: eu vejo uma vara de amendoeira. Amém? Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Ou seja, eu vou cumprir as minhas promessas. Aquilo que eu falei eu vou cumprir, né? E antigamente eu tinha uma ideia errada, né, sobre essa vara de amendoeira, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, né, eu não cheguei a passar por isso, mas a minha mãe passou por isso, né, com os meus avós. Antigamente, quando os pais, alguns pais, né, do interior do sertão, eu posso dizer de onde era minha mãe, quando eles iam apanhar, então a minha avó ela pegava uma vara de goiabeira, né, bem fininha. Ela ia quando minha mãe fazia uma coisa errada, os meus tios, ela ia na goiabeira e pegava uma vara bem fininha e ela debulhava aquela vara e deixava ela toda seca. E a vara da amendoeira ela era muito dura e ela não quebra, ela é flexível, dura, né, e não quebra. Então é uma vara boa de bater. E ela pegava a bater na minha mãe e nos meus tios. Eu me lembro da minha mãe contando essa história.
E eu pensava que essa vara da amendoeira ela tinha esse sentido, né? De Deus repreender, de Deus bater, de Deus fazer juízo. Mas na verdade não é isso que o texto diz. Quando a gente lê, quando a gente se aprofunda mais, quando a gente estuda mais, a gente vai ver que essa palavra amendoeira no hebraico shaked e velar, shoked, são palavras muito parecidas, né? Forma até um trocadilho na língua original. Mas na verdade o que ele está dizendo aí, quando eles vejam a vara de amendoeira, a ideia é o seguinte, é que a amendoeira é a primeira árvore a despertar na primavera. Era a primeira árvore a florescer na primavera, né? A mostrar vida na primavera. Isso indica que Deus ele tem vontade, está desperto a velar pela sua palavra para que a palavra se cumpra. Ele não vai demorar em cumprir a sua palavra. No tempo determinado ele vai cumprir a sua palavra. E Jeremias olha então para a vara da amendoeira e se lembra que ela é essa primeira árvore que desperta na primavera. Deus não vai tardar a sua palavra, Deus não vai tardar a sua promessa, Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. Amém? E ele diz que ele herdou tanto mais excelente nome. Em Isaías 9 nós lemos que seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu queria voltar para Filipenses capítulo 2, versículo 6, versículo 5 de Filipenses 2, que diz: tende vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo-se forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecendo-se em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia! Isso foi o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, né? Mostrando aqui o cumprimento que Deus deu a Jesus, o nome que é sobre todo nome. Isaías disse: seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, glória a Deus. Lá em Jeremias, Deus mostra a Jeremias que ele vela pela sua palavra para cumprir, né? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que Deus cumpre a sua palavra, filho. Não precisa ficar atemorizado. Quando há uma promessa para você, significa que há esperança para você, há esperança para mim, há esperança para nós. A nossa esperança está viva nos céus, como eu já disse aqui. Então tome posse da palavra de Deus, tome posse da promessa de Deus para a sua vida. Amém? Porque nós temos um Deus que fala, temos um Deus que falou, temos um Deus que fala hoje através do seu Filho, através do seu Santo Espírito, fala aos nossos corações. Mas temos um Deus que, além de falar, Ele cumpre em nossas vidas, na minha vida e na tua vida. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel. Você crê nisso? Né? Então não tire o temor, não fique ansioso, tire o temor do coração, tire sua preocupação e descanse no Senhor, né? Leia lá o Salmo 46, né? Deus é o meu refúgio e fortaleza, seguro bem presente na hora da angústia. Amém? Que Deus abençoe você, minha irmã. Que Deus abençoe a todos nós, porque nós temos um Deus que fala conosco. E além de falar, um Deus que cumpre tudo aquilo que Ele promete, porque Ele é fiel. Ele tem cumprido até hoje e Ele vai cumprir até o dia dele vir buscar a sua igreja. Amém? Que você possa ter essa consciência e descansar nele para a glória de Deus. Deus abençoe, filha. Deus abençoe, filho. É o que deseja o pastor Robledo em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos a mais um final do nosso culto. Acredito que Deus tenha falado ao teu coração de uma forma especial. O que Ele queria falar ao teu coração, eu acredito que Ele falou. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém? Não esqueça, irmãos, de dar o seu like, aí seu joinha. Diga para o YouTube que você gostou do nosso vídeo, da nossa live, em nome de Jesus. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para receber as nossas notificações. E se você quer abençoar outras vidas, que outras vidas venham a ser tocadas pela palavra de Deus, compartilha esse vídeo, compartilha o link desse vídeo para os seus amigos e familiares. Amém? Vamos estar orando. Baixe sua cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus.
Querido Deus e amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Oh Jesus, como tu és lindo, como tu és poderoso, Jesus. Muito obrigada, Jesus, por mais um culto, Deus. Obrigada, Senhor, pelo louvor, pela palavra. Ó Deus, e meu coração regozija, Senhor, de alegria por mais uma oportunidade, Senhor. Eu sei, Deus, que eu tenho as limitações, Pai, mas quem sou eu? Quem são as minhas limitações diante de um Deus tremendo, diante de um Deus que não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, Pai. E eu creio, Jesus, que foi o Senhor que me escolheu neste dia para estar aqui. Eu creio, Jesus. E assim, Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs da Igreja Vida, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Ô Espírito Santo de Deus, leva para eles esta noite um abraço de conforto, um abraço, Senhor, de refrigério, Pai. Em nome de Jesus. E que eles venham ter uma noite abençoada, uma semana, Senhor, especial na Tua presença. Que tudo, Senhor, que o Senhor sonhou na vida deles, planejou, Senhor, na vida de cada um, venha se realizar, Pai. Muito obrigada. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que culto abençoado em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra tenha tocado o seu coração, né? Eu estou muito feliz com a vida dos irmãos. Quero agradecer a Deus aqui para a vida de cada um, de cada família. Quero dizer também, essa semana o pastor estará se reunindo. Provavelmente nós estaremos abrindo a nossa igreja novamente ao público, né? Domingo que vem, já com a Santa Ceia, dia 5, dia 6 de julho, né? Nós estaremos lá para a glória de Deus, já com a Santa Ceia para os irmãos, aquele grupo limitado a 30%, com as medidas álcool gel, né? E tudo mais que a gente puder fazer, em nome de Jesus. E se você puder ir, não for do grupo de risco, tiver acima de 60 anos, vou pedir aos irmãos que eu vou comunicar, né, para não ir, porque é do grupo de risco. Se você tiver algum problema de asma, de tosse, qualquer coisa, imunidade baixa, você também não vá. E crianças até 10 anos também não. Mas a gente faz isso porque nós estamos obedecendo ordens. Mas eu conto com a presença de todos os outros irmãos para a glória de Deus. Estou morrendo de saudade dos irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós estamos nos vendo domingo que vem, né? E tem a nossa live também, quarta-feira, no culto da vitória, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos, tenha uma semana abençoada, receba uma bênção apostólica em nome de Jesus, tá bom? Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as benditas consolações do Santo Espírito de Deus sejam com a sua igreja. Ó Deus, com a Igreja Vidas em Bahia, todas as igrejas Vidas do estado da Paraíba, com a Igreja de Jesus Universal sobre a face da terra, do poder que é no nome de Jesus. Assim nós esperamos para a glória de Deus. Deus abençoe a todos nesta impetrada a bênção apostólica. Que tenha uma semana muito abençoada, assim como foi o dia de hoje, e que a bênção do Senhor vos acompanhe e vos alcance onde quer que vocês coloquem a planta dos vossos pés. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em
necessário em minha família. Tu és indispensável em minha casa, Pai. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida.